Olá, pessoas online! Eu sou Matheus de Souza e sim, hoje vou falar de algumas cantoras que mudaram drasticamente seu gênero musical. Bom, a gente sabe que muitos artistas se reinventam com o passar do tempo. Afinal, o mundo muda, as gerações passam, nesse caso, o mercado da música vai evoluindo, vai mudando também. E então podemos dizer que é normal artistas mudarem com o passar do tempo. É normal também artistas desde sempre já serem bastante ecléticos, musicalmente. Porém, alguns casos chamam mais atenção. Talvez até sejam um pouco polêmicos, por ser uma mudança muito drástica, muito repentina. Alguns casos são aceitos positivamente pelo público e algumas são mais criticadas. É claro, né, que tipo, não dá pra generalizar. Mas já adianto que todas as cantoras, todas as divas que eu vou citar nesse vídeo, eu gosto. Ok. Mas eu vou falar uma de cada vez aqui, vocês vão entender. Então, antes de começar, apenas quero pedir pra você dar like nesse vídeo, ok? Me ajuda bastante. Se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ok? Vídeos aqui terças e quintas-feiras, às 18 horas. Nesse canal eu falo de música, em especial música pop. Ok. Porém, nesse vídeo aqui eu vou falar vários gêneros aí musicais. Então vamos lá, gente. Vou fazer o seguinte, vou listar alguns casos aqui do mais recente pro mais antigo, ok? Vamos lá então. Então vou começar falando da Taylor Swift. Sim, por mais que já faça um certo tempo que a Taylor tá no pop, acho que é muito fresco ainda na mente de todo mundo essa transição musical que ela teve aí nos últimos anos. O fato é que ela iniciou sua carreira e se consagrou no country. Com o seu álbum auto-intitulado de 2006, ela conseguiu a façanha de quebrar recordes de primeira. Esse álbum se tornou o álbum a ficar mais tempo na Billboard 200 nos anos 2000. Sim, ele tem esse feito. E já o terceiro single desse álbum, Our Song, fez dela a compositora mais jovem a alcançar o número 1 na Billboard Hot Country Songs. Podemos dizer que ela lançou 4 álbuns country. Porém, o de 2012, Red, já tinha umas fusões ali com o pop. Já flertava, já tipo... tinha essa mistura. Alguns singles mais country, outros mais pop. O público tava percebendo que ela tava ali numa metamorfose musical. Mas com certeza os 3 álbuns anteriores dela tinham mais influência country. Sendo eles o Taylor Swift de 2006, como já falei, o Fearless de 2008 e o Speak Now de 2010. Ela realmente conseguiu muito respeito quando estava no country, conseguiu até o título de rainha do country. Então com certeza foi arriscado para ela transicionar para o pop. Perder esse status aqui no country para talvez se tornar apenas mais uma cantora no mundo pop. Mas não foi isso que aconteceu, sabemos bem hoje em dia. Mas na época, há 10 anos atrás, era ali um passo arriscado. Mas oficialmente ela entrou no pop na era seguinte, no seu 5º álbum de 2015. E essa aposta deu muito certo. Esse álbum também se consagrou como um dos maiores da carreira dela. 3 singles desse álbum conseguiram o número 1 na Billboard Hot 100, então realmente não foi pouca coisa. Eu particularmente comecei a consumir mais a Taylor quando ela entrou no pop. Sim, não sou a pessoa mais fã de country, não tenho nada contra também, mas não consumo tanto. Porém, sim, eu já associava muito a Taylor a um country antes disso. Mas uma coisa eu digo, eu achei muito inteligente da parte dela transicionar aos poucos pro pop, não foi de uma hora pra outra. Poderia realmente ser mais arriscado. Porém, os últimos 2 trabalhos de inéditas da cantora são mais focados no folk, na música alternativa, que eu particularmente também gostei bastante, gente, sim. Então, podemos dizer que ela transicionou de novo ali para outro gênero, mas eu acho que são para esses 2 projetos em específico, assim, não é que ela trocou o pop pelo folk agora. Veremos os próximos passos aí da dona Taylor Swift. Já o próximo caso é uma grande amiga da Taylor, Katy Perry. Não, elas realmente hoje em dia se respeitam, são mais amigas, sim. Não é ironia da minha parte. Não coloquei de propósito pra fazer rixa aqui, não. É um caso aqui que eu decidi colocar no 2º lugar. Katy Perry é outra cantora pop também. Dispensa apresentações, já quebrou vários recordes, várias músicas em primeiro lugar, em vários países. Porém, o início da carreira dela foi bem diferente, gente. Bem distante do pop, mainstream que a gente conhece. Pra quem não sabe, o primeiro álbum oficial da Kate foi em 2001, um álbum gospel, intitulado Kate Hudson, que é o nome de verdadeinho aí da Kate, depois que ela adotou o Perry ali. Não dá pra dizer que foi um sucesso, porque foi bem longe disso, gente. Vendeu 200
cópias. Mas tem um porquê também. No meio da divulgação desse primeiro álbum dela, lá em 2001, a gravadora acabou falindo. Então não deu muito pra investir na divulgação desse álbum. E aí acabou dando ruim. Né? Antes de contar essa parte, assim, que ela fracassou mais algumas vezes, antes de realmente vir um sucesso que a gente conhece hoje em dia, eu quero comentar uma coisa. O início da carreira da Kate é levemente parecido com o da Taylor. Por coincidência, as duas, aos 14 anos, se mudaram para Nashville, a cidade de Nashville, para tentar a carreira de cantora. E a Kate chegou a flertar um pouco com country também, quando estava aprendendo a tocar guitarra ali. Em alguma realidade paralela, a Kate foi uma diva do country também, gente. Sim, pra vocês verem como o mundo é pequeno, né, gente? As duas tiveram um início tão parecidinho ali. Mas depois que ela tentou a carreira de cantora gospel, com o passar dos anos ela foi percebendo que não era muito pra ela. E nos próximos anos ela já adotou a Lil Perry como sobrenome. Sim. Isso porque existe uma atriz muito conhecida que se chama Kate Hudson, então não ficaria muito bom, né? Tem uma carreira musical com o mesmo nome de uma atriz famosa. Então, nessa mesma época que ela adotou o Perry ali pra ela, foi quando o som dela começou a transicionar mais pro pop rock. E daí, quando eu falo que ela fracassou um pouco antes de fazer sucesso, que ela conseguiu alguns contratos com algumas gravadoras, e ela teve 2 álbuns que ela começou a produzir, estavam ali em andamento pra serem lançados, serem o álbum de estreia na música que não seja gospel, digamos assim. Porém, esses 2 álbuns foram cancelados. Sim. O contrato que vingou de verdade foi o com a Capitol Records em 2007. Daí no ano seguinte, 2008, nascia One of the Boys, o álbum inicial icônico ali de estreia da Katy Perry. Agora, Katy Perry, com esse nome agora, surgia ela. Olhando para o álbum gospel dela de 2001 e para o álbum de 2008, a gente já vê uma transição musical bem grande, né? Mas eu queria comentar também o detalhe que a gente percebe que a Kate começou mais no pop rock, como eu falei. Apenas no segundo álbum dela, Teenage Dream, que ela realmente foi pro pop mesmo ali. O primeiro álbum tinha ali um certo pop já misturado, mas tinha bastante influência do pop rock, sim. Nos anos 2000, o rock como um todo estava muito em alta ainda. O pop rock, o pop punk também, entre outros. Então a Kate pegou bem esse final, assim, do grande hype do pop rock e depois já foi mais pro pop. Eu gosto das 2 vertentes dela, porém nunca escutei o álbum gospel, não pretendo escutar, talvez. Não, já posso escutar também, assim, só pra... Já escutei. Mas assim, um pouco de preguiça. Já o terceiro caso que eu tenho aqui para falar para vocês é o de Avril Lavigne. Esse aqui é um pouco polêmico, mas vamos lá, vamos falar disso. Bom, já que eu citei esse hype na música pop rock, pop punk também nos anos 2000, como não falar de uma das maiores sucessos desse movimento nos anos 2000, Avril Lavigne. Porém, eu quero começar falando de uma coincidência envolvendo a Avril com as outras cantoras que eu citei antes. Quando a Avril estava se desenvolvendo musicalmente na adolescência, se descobrindo musicalmente, vocês acreditam que ela chegou a flertar um pouco com country também? Aliás, vou fazer um comentário bem fora da pauta aqui. Um comentário apenas que eu quero fazer. Já que eu falei de country, de Taylor Swift antes, eu sempre achei parecida a voz da Taylor com a da Avril. Não é igual, mas assim, similar. Tem um quê ali no timbre delas que eu acho um pouco parecido. Sim, vocês não acham, gente? Eu acho um pouquinho. Ok, mas por que eu falei que é um caso polêmico da Avril? Eu percebo que existe uma certa discussão sobre o gênero musical da Avril com o passar do tempo. Se a gente pegar todos os álbuns dela, todos oficialmente têm influências rock, todos. Porém, muitos fãs, muitas pessoas que consumiam os primeiros trabalhos dela, reclamam que ela foi ficando muito soft, um rock muito, assim, muito sutil. É uma discussão interessante. Como eu falei, o hype do rock como um todo, todas as vertentes do rock, o hype foi diminuindo da metade pro final dos anos 2000, certo? E a própria Avril, em entrevistas recentes, admitiu que as gravadoras que ela já participou chegou a um ponto que desencorajavam os artistas a lançarem músicas mais rock. Então até que ela foi insistente, porque sempre ela colocou elementos do pop rock ali no trabalho dela, mesmo quando já não era muito em alta, né? Porém, essa discussão começou lá no terceiro álbum dela, de 2007. Esse álbum também tem bastante influência pop rock, sim. Só que os fãs, né, os fãs mais fervorosos da Avril na época, começaram a dizer que ela se vendeu um pouco mais pro mercado, assim. Porque o rock dela era um pouco mais genérico,
digamos assim. Mas eu acho que o cúmulo mesmo para esses fãs mais fervorosos dela foi quando ela lançou Hello Kitty, em 2013. Que é ali um eletrônico, um dubstep, né, gente? Eu particularmente gosto dessa música também. É uma música um pouco polêmica também, porque é acusada de apropriação cultural. Mas, musicalmente, eu gosto, assim. Não esperava ver a Avril nesse tipo de música, mas eu acabei gostando quando escutei. Porém, pro pessoal que tava sentindo falta dessa Avril mais pop punk, a boa notícia é que ela tá numa era agora muito focada nisso, sim. Já que o pop rock, pop punk tava mais em alta de novo nos últimos anos, ela aproveitou essa deixa pra voltar a focar nesse som. Então, como viram, esse caso da Avril é um pouco mais complexo, né? Mudou ou não mudou ali de gênero? Quem acha que mudou, pelo menos agora, tem aí um novo trabalho mais focado no pop punk. Ainda falando de divas roqueiras, vou falar agora da Pink. Na real, a Pink também já não tá tão mais no rock. Vou falar um pouco mais sobre isso, vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas ficou conhecida mais ali no pop rock também. Porém, o que muita gente não sabe é que ela começou no R&B. Sim, acredite, a Pink começou no R&B, gente. Num pop mais R&B ali nos anos 2000. O primeiro álbum dela, de 2000, chamado Can't Take Me Home, tinha muitas influências do R&B. No quesito aparência, no estilo assim, visual, ela já tinha esse estilo bem forte, cheio de personalidade, sim. Mas o som dela era diferente, gente. Eu descobri não faz muito tempo, gente. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei... A Pink? Oi? Pegou uma faca desse tamanho na cozinha e ficou segurando. Oi? Por mais que muita gente não saiba que ela iniciou nesse outro gênero, incluindo eu mesmo até pouco tempo, né? Ela fez sucesso nesse mercado também, gente. O primeiro single desse álbum de estreia dela, There You Go, foi top 7 na Billboard Hot 100. Já o segundo single, Most Girls, alcançou a posição número 4 na Billboard. Então realmente não foi pouca coisa, né, gente? Não foi. É um som que eu curto, assim, né? Vários artistas que eu curto. Tinha aquele som também dos anos 2000, mas eu não enxergo muito a Pink ali. Então, nos álbuns seguintes, a Pink realmente investiu nessa persona mais pop rock. Ainda nos anos 2000, ela lançou os álbuns Misunderstood, Try This, I Know That e Funhouse, todos com muita influência pop rock. Mas no caso da Pink também, depois ali que trocou a década, foi pra 2010, ela também acabou se desprendendo um pouco do pop rock. Ela tem ainda essas nuances assim, mas não tanto quanto nos anos 2000, podem perceber. Ainda vou falar de mais um caso aqui, de mais uma cantora que acabou transicionando para um outro gênero musical, mas antes eu quero lembrar você de dar o like caso ainda não deu, tem mais essa chance, hein? Deixa o like aí. Então bora falar aqui do último caso do vídeo de hoje, gente. Eu quero falar de Gwen Stefani. Sim, é um outro caso que também eu fiquei chocado quando eu descobri que antes ela fazia um outro tipo de som, de música. Sim. No caso dela, eu descobri faz bastante tempo já, mas lá no passado eu fiquei tipo, como assim? Pra quem aí não sabe, é desinformado como eu era no passado também sobre Gwen Stefani, antes de fazer sucesso nos anos 2000 em carreira solo, Gwen Stefani começou como vocalista do No Doubt. A banda foi formada nos anos 80, mas o primeiro álbum de estúdio foi lançado em 92. E já o sucesso internacional veio em 95 com o álbum Tragic Kingdom, e com os hits que esse álbum gerou. Just a Girl, Spiderwebs e o maior de todos, Don't Speak. A banda, No Doubt, era de basicamente rock alternativo, new wave e o gênero de música ska. Admito que eu não conhecia esse gênero musical, ok, ska, não sei. Se a gente pegar os últimos álbuns da banda, dos anos 2000 pra cá, conseguimos perceber que tem uma poeirinha de pop ali por cima. Nos anos 90, era bem mais alternativo do que dos anos 2000 pra cá. Até o último álbum, de 2012, quando a banda fez o comeback deles, tem bastante influência do pop ali já. Então talvez dá pra dizer que no caso da Gwen, teve também uma leve transição aos poucos de uma coisa a outra. Como a banda que ela participava já brincava bastante com alguns gêneros, então acostumou o público a ver ela em várias facetas, então talvez não estranharam tanto quando viram ela no R&B, no pop. Aliás, eu queria novidades musicais aí da dona Gwen Stefani, que tá meio sumidinha, né, gente? Queria sim. Mas essa foi a listinha de hoje. Gostaram? Tem mais alguns nomes que vocês queriam incluir aqui? Talvez um dia eu faça uma parte 2 e possa falar algumas sugestões de vocês. Sim. Nesse vídeo eu acabei falando mais de cantoras, né?
Mas eu posso fazer um vídeo também falando sobre bandas, sobre cantores, artistas brasileiros também, sim, sim, sim. Mas por hoje é só então, gente. Um beijão pra vocês, até o próximo vídeo. Ok. Para a gravação. Para a gravação.